19h30 em ponto, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início à aula magna do projeto Capacitação de Lideranças em Busca da Excelência na Administração Pública, a qual será ministrada pelo professor Marcos Cintra, este que obteve 4 títulos superiores pela Universidade de Harvard, bacharel em Economia, mestre em Planejamento Regional, mestre em Economia e doutor em Economia. É superintendente do Instituto de Inovação e Governança, INDIGO, vice-presidente da FGV, Fundação Getúlio Vargas, atuou até 2019 como secretário especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia. Professor Cintra, uma honra tê-lo conosco nesse importante momento. Tenho certeza que a sua experiência, adquirida nessa sua incrível trajetória profissional, política, nessa sua busca incessante por um Brasil melhor, vai nos proporcionar hoje um momento imemorável. Com a palavra, professor Marcos Cintra. Muito boa noite a todos. Professor Luiz Paulo, quero agradecer muito aí a oportunidade que me dão de poder me dirigir aos alunos deste curso, sobre o qual eu vou estar falando alguma coisa. Professor Marcos Cintra. Queria cumprimentar todos que estão ligados nesta conversa, nesta palestra e nesta oportunidade que teremos para discutir um pouco o nosso partido, a vida pública no Brasil, a importância do papel que vocês que estamos assistindo assumiram quando se candidataram, quando se elegeram, quando assumem uma função pública. E quero cumprimentar também ao SEAP Brasil, uma instituição que tem mostrado uma enorme eficiência, muito respeito na capacitação de agentes públicos. Professor Leonardo Militão, que vai estar acompanhando todos vocês ao longo aí dos próximos módulos desse curso. Eu quero cumprimentar a todos e dizer que estou muito feliz, muito satisfeito de poder iniciar esta programação. E, se Deus quiser, terei outras oportunidades para entrar também dentro da plataforma e podermos interagir e, quem sabe, no final do curso, podermos novamente ter a oportunidade de conversar. Então, para mim é uma alegria muito grande. A Fundação INDIGO é a fundação de estudos, é a fundação do Partido Social Liberal, é a fundação que tem como principal objetivo refletir, pensar, estudar políticas públicas, capacitar os nossos militantes, formar bons administradores públicos. E, através desse curso, de capacitação de lideranças, estamos dando mais um passo na obtenção deste objetivo importantíssimo para o nosso país, que é a gestão pública. Então, boa-vinda a todos vocês, futuros alunos. Vocês são as figuras mais importantes dessa programação. Quero saudar um a um todos e dizer da minha esperança e expectativa que todos possam aproveitar bastante essa programação que estamos disponibilizando no momento. Eu vou passar aqui alguns minutos com vocês, conversando um pouco sobre o partido, sobre o que é ser um gestor público, sobre qual a nossa linha de ação. Eu queria começar dizendo que vocês estão tendo uma oportunidade que eu, quando comecei na vida pública, 30 e poucos anos atrás, não tive. Eu não tive a sorte que vocês estão tendo hoje de, no início desta trajetória política, eu entendo que uma boa parte de vocês se elegeram vereadores, se elegeram prefeitos, se elegeram vice-prefeitos, são assessores dos nossos eleitos e, portanto, vão ter um papel
importante na gestão pública, e vocês, portanto, estão tendo uma sorte que eu não tive quando eu comecei a minha carreira política. Eu comecei a minha carreira política como vereador aqui na cidade de São Paulo. Primeira vez que me elegi vereador foi em 1992, e depois tive 2 mandatos como vereador, me elegi deputado federal, fui secretário municipal de São Paulo 2 vezes, secretário de Finanças, secretário de Estado, secretário especial da Receita Federal. E queria dizer que toda essa trajetória, tanto na gestão municipal, estadual e federal, eu tive que aprender apanhando. Eu aprendi por experiência própria, eu aprendi observando a realidade. Eu não tive essa oportunidade magnífica que vocês estão tendo de poder ter um direcionamento que a SEAP Brasil está oferecendo a vocês, a capacitação e a experiência que eles estão trazendo a todos vocês, que vai ser muito valiosa. Acreditem no que eu estou dizendo. Vai ser extremamente valiosa e, com isso, vocês vão ganhar muito tempo, vão evitar erros e vão fazer muitos acertos, graças à dedicação que vocês se dispuserem a ter no andamento desta programação. Eu queria dizer que este é um curso extremamente ambicioso, né? Vocês devem ter olhado a programação do curso, que vai falar sobre gestão no poder legislativo, o que é ser vereador, a legislação, as obrigações, os limites, as responsabilidades de um vereador, o que a sociedade espera de um vereador. E, da mesma forma, vão também estar discutindo quais os limites, os poderes e as ações da gestão municipal, de um prefeito, de um vice-prefeito, dos secretários desse prefeito, e que vão estar gerindo as cidades no nosso país. É uma programação extremamente ambiciosa, como eu disse, mas eu tenho certeza que, ao final desse esforço que vocês estarão fazendo, vocês vão agradecer a oportunidade que estão tendo de se antecipar e mostrar o porquê. O PSL é um partido que pretende e vai formar administradores do gabarito que nós pretendemos que vocês serão, ou que vocês venham a ser, e esta é a oportunidade e este é o esforço que nós da Fundação Indigo estamos fazendo para lhe ajudar e lhe auxiliar nessa tarefa. O momento que nós acabamos de passar é um momento muito especial. É um momento muito especial, né? Se, por um lado, é um momento onde todo mundo está passando por uma dificuldade muito grande, nós estamos saindo, ainda que muito lentamente, de uma pandemia avassaladora, de uma situação dramática no mundo inteiro. E se, por um lado, este é um motivo de júbilo, é o seu motivo de alegria para todos nós, vocês vão estar assumindo os seus papéis e as suas posições, quem sabe, vislumbrando a possibilidade de superação desta crise, mas não se esqueçam do seguinte: esta crise vai deixar sequelas. Esta crise, ela vai ser superada, se Deus quiser, mas ela vai deixar sequelas que vão exigir um enorme esforço de toda a gestão pública, da sociedade como um todo, para superar este momento. Portanto, este é um momento muito especial e de enorme responsabilidade que vocês, que vão agora assumir a gestão das nossas cidades, dos nossos municípios, estão assumindo a partir deste momento complexo de superação da crise. Por outro lado, é um momento também extremamente especial para o partido pelo qual vocês se elegeram, pelo PSL, pelo Partido Social Liberal.
que é o partido vinculado, não é, ao qual a Fundação Indigo está vinculada. E por que eu digo isso? Vocês certamente acompanharam a evolução desses primeiros 2 anos de governo, acompanharam a eleição do presidente da República, Jair Bolsonaro, dentro do nosso partido, do PSL, e com certeza acompanharam também o afastamento do presidente e o afastamento daqueles que estão mais próximos a ele, do partido, da cúpula do partido, e uma grande parte deles até mudaram de partido em função de problemas surgidos. Nós não vamos discutir os problemas. Nós vamos discutir, sim, o que nos uniu lá atrás, o que uniu o nosso partido ao presidente Jair Bolsonaro, o que uniu o nosso partido à nossa bancada, que é a segunda maior bancada de deputados federais, atrás, com pouquíssima diferença, apenas do PT, e o que é que fez com que esse partido, que todos sabem era um partido pequeno, tenha se transformado no maior partido de sustentação da eleição do presidente Jair Bolsonaro, o PSL. Né? E o que é que fez com que este sucesso eleitoral acontecesse? Eu quero conversar também sobre isso, e é por essa razão que esse é um momento muito especial. Porque se, por um lado, o PSL se armou, se articulou para uma grande vitória eleitoral, por outro lado, esses conflitos que existiram vão fazer com que daqui a 2 anos, portanto em 2022, o partido vá ter que enfrentar uma outra eleição majoritária, dessa vez de âmbito estadual e federal. Eleição para o próximo presidente da República, para os próximos governadores e próximos deputados federais e estaduais e senadores. E neste momento, ou naquele momento futuro, é que nós teremos o grande desafio. O desafio de mostrar que o PSL foi um partido que elegeu um presidente da República estribado e ancorado não apenas num trabalho político-eleitoral bem feito, num momento extremamente oportuno para ganharmos essa eleição, mas que o PSL conseguiu ganhar esta eleição porque o presidente eleito da República, então, deputado Jair Bolsonaro, assimilou as ideias do nosso partido, assumiu as bandeiras do social-liberalismo, defendeu os nossos princípios e, a partir daí, numa conjugação de um momento eleitoral, de um bom candidato, com um partido que tenha propostas boas, ganhamos a eleição da forma como ocorreu há 2 anos atrás. E em 2022 nós vamos precisar mostrar que seremos capazes, mais uma vez, de ter o mesmo desempenho, que nós não iremos resvalar para o rol dos pequenos partidos no qual o PSL estava incluído anteriormente, mas que ele vai continuar a ser um partido importante, um partido em expansão, um partido em crescimento, e que ele vai continuar a cada eleição assumindo e galgando patamares mais elevados. Os senhores que estão hoje nos assistindo serão parte desse desafio. Esta é a primeira eleição depois da eleição do presidente Jair Bolsonaro, depois da eleição de 2018. A primeira eleição. E vocês são os primeiros eleitos depois daquele momento. Vocês serão os primeiros a mostrar que o PSL é um partido que veio para ficar, que é um partido que veio para mostrar o que é a boa política, veio para mostrar o que é uma boa governança, veio para mostrar que a política e o respeito aos políticos precisa ser resgatado no nosso país.
após a desmoralização que sofremos com o Lava Jato, com o Mensalão, com o Petrolão, com tudo aquilo que aconteceu no passado e que mostrou ser um dos países com uma das maiores taxas de corrupção no mundo. Nós precisamos mostrar que o Brasil não é isso. Que o Brasil é feito também de gente com boas intenções, de gente que está na vida pública por idealismo, para servir e não para se servir do cargo público, de gente que quer prestar um serviço ao seu companheiro, à sua família, ao seu vizinho e à sociedade em geral. E é por isso que esse desafio que nós estamos iniciando agora a preparação para enfrentá-lo daqui a 2022 começa hoje. Começa com vocês, que são os primeiros eleitos pelo partido depois da eleição de 2018, depois que nos tornamos um grande partido, com a responsabilidade de reafirmarmos essa posição. Então vejam, meus amigos, a responsabilidade em cima de todos vocês que estão nos assistindo, dos nossos quadros, é muito grande. O momento econômico, social da crise é complicado, é difícil. Muito desemprego, muita dificuldade econômica, um problema tremendo de orçamento público. Hoje o país está literalmente tendo um dos maiores déficits fiscais que jamais tivemos. Estamos tendo déficits primários permanentemente, que esse ano deve chegar a mais de 3% do PIB, o primário. Se nós pegarmos o déficit nominal, que é o déficit global, que soma ao déficit primário também o pagamento dos serviços de juros do endividamento público, chegaremos a mais de 12% do PIB. É um momento muito difícil. É um momento onde as pequenas empresas estão tendo dificuldades, onde os prefeitos de todas as cidades estão tendo um orçamento muito reduzido face à demanda que a sociedade está a exigir dos seus novos eleitos. E, além disso, temos que responder também assumindo ao desafio de mostrar que o nosso partido é capaz de enfrentar esses desafios e de mostrar que viemos para ficar e que em 2022 vamos continuar sendo um partido importante para o país. Então, eu fiz esse breve comentário porque eu quero discutir o que é que fez o PSL trazer, ou pelo menos contribuir, muito significativamente para a vitória deste governo que está aí, do governo federal. E por que é que essas ideias, esses conceitos, serão fundamentais para que vocês, que são os novos gestores desse país, novos gestores municipais, possam desempenhar o seu papel com eficiência, responsabilidade, idoneidade e que possam ser um exemplo para atrair mais políticos com esses ideais para a gestão pública. E eu quero começar conversando sobre o que é o PSL, o que pensa o PSL, por que eu acho que o que o partido pensa é fundamental para que nós tenhamos sucesso. E eu quero começar lendo para vocês o artigo 3º do capítulo 3º do Estatuto do Partido Social Liberal, dos fundamentos do partido, e ele diz, nesse artigo 3º do capítulo 3 dos fundamentos do nosso partido, o seguinte: é o Partido Liberal, Partido Social Liberal, ele se declara um Partido Social Liberal e se considera um forte defensor dos direitos humanos e das liberdades civis, acreditando que o Estado possa exercer na economia o papel de regulador a fim de garantir à população acesso de qualidade aos serviços públicos essenciais e fundamentais,
como saúde, educação, segurança, liberdade, habitação e saneamento. Então vejam, eu vou repetir de novo para que a gente tenha a plena concepção do que este parágrafo está dizendo. E para que a gente possa, a partir da análise desse parágrafo, começar a discutir os nossos ideais. O partido se declara social-liberal, nós vamos ver o que é isso, mas ele diz o seguinte, ele acredita que o Estado, ou seja, nós, os gestores públicos, vocês, que o Estado possa exercer na economia o papel de regulador, a fim de garantir à população acesso de qualidade aos serviços públicos essenciais e fundamentais, como saúde, educação, segurança, liberdade, habitação e saneamento. Eu repeti essa frase, sabe por quê? Porque eu acho muito importante nós analisarmos um pouco, e vocês com certeza devem estar até um pouco decepcionados com essa frase aí. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero perguntar o seguinte, qual partido político não deseja garantir à população acesso de qualidade a serviço público, essencial e fundamental, como saúde, educação, segurança, liberdade, habitação e saneamento? Qual partido público que não quer garantir isso para todo mundo? Todos. Mesmo o partido nosso opositor, a partido nosso adversário, nós estamos assim num espectro mais conservador da sociedade, mesmo aqueles que são mais radicais de direita e de esquerda, eu acredito que todos sejam bem intencionados, ainda que tenham visões diferentes do mundo, mas todos gostariam de garantir serviços de qualidade, como saúde, educação, segurança, liberdades, habitação e saneamento. Uai, mas ora bolas, então o que o PSL está dizendo diferente dos outros partidos? Nada. E se vocês forem olhar os estatutos de vários partidos, muitos deles dizem que gostariam de garantir essas coisas também. Agora, há muitas e muitas formas de garantir esses serviços públicos de qualidade, de garantir saúde, educação, segurança, liberdade, habitação, saneamento. E aí é que começam as grandes divergências. Eu vou dar um exemplo. Educação. Todo mundo defende educação. Eu não conheço ninguém que seja contra a educação. Mas a pergunta é, qual tipo de educação? A educação que ensina o jovem a ser um indivíduo livre, um proprietário, um indivíduo capaz de entender o mundo, ou um indivíduo que faça parte de uma grande corrente uniforme e que faça parte de um exército onde todos pensem da mesma forma e atuem de maneira mais ou menos estruturada. Uma educação que garanta liberdade, que garanta pensamento livre, ou uma educação que amarre os indivíduos para um pensamento único. São coisas diferentes. Da mesma maneira, vamos pensar num outro assunto aqui, habitação. Né? Existem formas e formas de se dar habitação ao povo brasileiro. Uma delas é através de políticas adotadas por alguns partidos de invasão de propriedades, de ocupação de terrenos, de ocupação de prédios, e com isso oferecerem habitação à sociedade. Eu não concordo com esta forma de dar habitação, mas alguns partidos fazem isso. Aqui em São Paulo, quem circula pelo centro da cidade de São Paulo vai ver inúmeros prédios, edifícios inteiros,
invadidos por movimentos de sem terra, cujo chefe, inclusive, foi candidato a prefeito aqui de São Paulo, o Guilherme Boulos, e estão atendendo a esse quesito de oferecer habitação. Eu não acredito que seja a maneira correta de fazer. Outros partidos querem fazer de maneira diferente, oferecendo propriedade legítima, não violando o direito de outras pessoas, não restringindo a liberdade e a propriedade dos donos desses prédios invadidos, oferecendo condições boas de financiamento. Então, vejam, para se atingir esses mesmos objetivos de boa saúde, educação, segurança, liberdade, habitação, saneamento e outras coisas, existem várias formas de se chegar lá. Algumas defendidas por partidos como o nosso, Partido Social Liberal, que temos uma visão de mundo do que nós acreditamos e do que nós achamos que é o bom caminho, que é o bom combate. Outros têm uma visão diferente. Ainda que queiram as mesmas coisas, vão tentar chegar lá através de mecanismos, processos e ações que nós combatemos, que nós criticamos, que nós não aceitamos. Então, essa é uma realidade. Existem várias formas de se atingir, às vezes, o mesmo objetivo. E o Partido Social Liberal tem uma visão muito clara de como deve ser a vida pública no Brasil, de como deve ser a gestão das atividades públicas. E eu quero pedir ao nosso professor Luiz Paulo que ponha na tela o que nós chamamos o decálogo social liberal. É o decálogo do nosso partido. É um conjunto de ideias que, em realidade, representam o que nós pensamos. Quais são os principais pontos da nossa crença, da nossa ação política. Esse decálogo ele tem, em realidade, 10 itens importantes, né? Como o próprio nome diz. E eu quero rapidamente passar por cada um deles, porque é através desse decálogo onde vocês vão entender qual é o estilo do PSL de fazer política, qual é o estilo do PSL de administrar. E por que nós acreditamos que com esse estilo nós vamos poder atingir os nossos objetivos da melhor maneira possível, com o maior sucesso possível. O primeiro princípio fundamental da maneira do PSL, do Partido Social Liberal, de gerir, de ter uma atividade pública, é garantir o princípio fundamental da liberdade. Liberdade é um preceito absolutamente fundamental, é um princípio basilar no que o nosso partido acredita. Alguns partidos não acreditam nisso. Alguns partidos socialistas, partidos mais de esquerda, acreditam que a liberdade do indivíduo tem que estar subordinada aos interesses maiores do Estado. Acreditam que o indivíduo ele deve colocar em primeiro lugar os interesses do gestor público, seja ele um presidente, seja ele um chefe de Estado, seja ele um ditador, seja ele um chefe de equipe, o que for. Acredito que os indivíduos têm que trabalhar ou têm que se submeter a uma gestão que direciona e, ao mesmo tempo, limita a liberdade individual. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que a liberdade do indivíduo, da pessoa, é fundamental. Que quando todos os indivíduos são livres, a sociedade vai desabrochar com muito mais criatividade,
com muito mais empenho, com muito mais dinamismo, com muito mais criatividade, com muito mais eficiência. E que, através do diálogo entre indivíduos, se monte a gestão pública. Portanto, um primeiro princípio do nosso partido: respeite a liberdade de cada indivíduo. Como nós queremos que a nossa liberdade seja respeitada, o gestor público tem que respeitar a liberdade de cada cidadão na nossa sociedade. Este princípio é fundamental. Nunca imponha nada a um cidadão. Nunca mande, nunca ordene nada. Assuma a sua responsabilidade convencendo o cidadão do que é bom para ele. Dialogando com os cidadãos o que é a melhor política para a cidade, para o país. Ou seja, respeite a liberdade de pensamento desse indivíduo. Respeite a liberdade de ação dele. E não imponha nada, não mande, não ordene, não seja um gestor autocrático. Essa não é a boa gestão. A boa gestão é aquele que lidera, é aquele que convence, é aquele que dialoga e, a partir daí, conduz toda a sociedade atrás de si. Então, essa é a primeira coisa fundamental, a liberdade do indivíduo. Sem liberdade, o indivíduo não vai mostrar do que ele é capaz. Pelo contrário, ele vai se tornar, o que se diz na gíria, né, um gado. Ele vai simplesmente seguir alguém. Ele não vai ter opinião, ele não vai criticar, ele não vai opinar, e nós queremos que todos contribuam para a gestão da sociedade. Então, esse é o primeiro princípio, liberdade. Partido Social Liberal. Liberal vem da palavra liberdade. Nós somos liberais. Nós acreditamos na liberdade acima de tudo. Sem liberdade, o indivíduo não consegue desabrochar todo o seu potencial e colaborar para a construção de uma sociedade mais feliz e uma sociedade mais justa. Qual é o nosso segundo princípio? O segundo princípio fundamental para um liberal como nós é o seguinte: o indivíduo tem que ser livre, não só nos seus atos, mas, sobretudo, na expressão. Ele deve poder expressar suas crenças, suas opiniões livremente. A imprensa deve ser livre. A servidão, a subserviência, a submissão, a imposição a qualquer autoritarismo político, econômico ou cultural é prejudicial à sociedade. Garanta a livre expressão a todos, aqueles que desejam falar, aqueles que desejam se expressar. Aliás, vereador nada mais é do que um representante do povo, que está lá para expressar a opinião dos seus eleitores. Portanto, atingindo essa posição de ter um mandato e expressar a opinião dos seus eleitores e a sua mesma, garanta também a todos esta mesma liberdade. Portanto, o segundo princípio fundamental do nosso estilo de fazer política, a liberdade de expressão. Isso é fundamental para sermos gestores admirados por aqueles que estamos gerindo, admirados pela sociedade, admirados pelo cidadão das nossas cidades, e não um autocrata, autoritário, ranzinza, um gestor que impõe e não convence. Um terceiro ponto fundamental. Nós queremos liberdade. Todo mundo quer liberdade. Agora, a liberdade, ela tem que vir sempre acompanhada por o quê? Pela responsabilidade do que eu faço. Se eu quero liberdade para agir, e se eu quero liberdade para falar, eu tenho que também saber que o que eu falo ou que o que eu faço me traz a responsabilidade pela minha palavra, pelos meus gestos e pelas minhas ações.
Não adianta só ser livre para falar ou fazer o que bem entender. E na hora de assumir as responsabilidades, fugir, se recusar a assumi-las. Portanto, tem que haver responsabilidade. A liberdade individual implica que cada um seja responsável pela consequência de suas ações em todas as dimensões resultantes. Ou seja, a liberdade não é absoluta. Ela está limitada pelos direitos dos outros indivíduos na nossa sociedade. Eu não posso ser livre para fazer alguma coisa que prejudique outros, como eu não quero que outros façam coisas que me prejudiquem. Portanto, é uma liberdade condicionada, é uma liberdade com responsabilidade. Esse é o terceiro ponto fundamental. Nós temos que ser gestores públicos, mas nós temos que responder por nossos atos e palavras. Nós temos que ser responsáveis e temos que gerir a coisa pública com austeridade, serenidade e cuidado, depois de uma análise de todas as consequências que essas ações possam vir a ter. Liberdade com responsabilidade é muito bom. Agora, deixa eu perguntar para todos vocês o seguinte: um indivíduo livre pode falar, pode reclamar, pode dizer o que quiser, mas o indivíduo que, na hora de buscar um emprego, não tem saúde, não tem educação, na hora de começar um negócio, não tem recurso, que está permanentemente acossado pela miséria, pela doença, pela fome, esse indivíduo pode até ser livre. Mas essa liberdade é uma liberdade que encaminha esta pessoa para felicidade ou uma liberdade que aprisiona o indivíduo na sua pobreza e na sua miséria? O que adianta, por exemplo, eu ser livre num país onde a educação é tão ruim que eu termino o meu curso primário sem saber ler quase nada, ao passo que um outro indivíduo mais rico, de um grupo da sociedade com maior poder aquisitivo, manda as crianças para uma escola pública, onde ele aprende 2 ou 3 línguas, onde ele tem uma educação maravilhosa, e na hora de buscar um emprego, quem é que vai conseguir? Aquele que teve uma boa educação, ou aquele que, mesmo sendo livre, mas sem muitas condições, acabou indo numa escola de péssima eficiência, de péssimo ensino, uma escola que não seja de qualidade. Que liberdade é essa? Que liberdade é onde alguém começa a vida tendo todas as vantagens e todos os benefícios que um governo pode oferecer, e eu que sou livre, mas não tive esses benefícios. Que igualdade é essa? É como começar uma corrida de 500 metros, onde alguns já começam na marca de 400 metros e outros começam no zero. Esse que já começa lá na frente, ele chega primeiro na linha de chegada. Então, o quarto princípio do nosso partido é fundamental: igualdade de oportunidades. Todo mundo, seja rico ou pobre, homem ou mulher, qualquer preferência sexual, religiosa, racial, seja ele de qualquer região do país, qualquer que seja a origem dele, deve ter condições idênticas para iniciar e enfrentar a vida, e enfrentar as dificuldades do sucesso. Por quê? Porque quando o indivíduo é livre, e nós acreditamos na liberdade, nós queremos que todos comecem a corrida da vida em condições iguais. Mas nós sabemos que aquele que se esforça mais, aquele que trabalha mais, aquele que se dedica mais, tenha sucesso.
E aquele que não se dedica, aquele que simplesmente se encosta, que gosta ou que por várias razões acaba não se dedicando, que tenha vícios ou seja o que for, esse não vai conseguir progredir na vida. Veja, nós acreditamos no sucesso pessoal, desde que todos comecem a carreira, todos comecem a corrida no ponto inicial. Agora, aquele que se dedica mais, aquele que tem sucesso, tem que ser respeitado, e o que ele consegue amealhar em termos de sucesso, de riqueza, de conhecimento, que ele possa usar em seu benefício próprio. Nós não vamos passar no nosso partido a mão na cabeça de ninguém, não. Que não trabalha, que não seja um bom cidadão, que não acredite que um cidadão bom ajuda a sociedade como um todo, aquele que só quer tirar do governo e não quer colaborar em nada, aquele que só quer tirar do conteúdo social e que não quer nada retribuir, aquele que só quer assumir a sua liberdade sem ter responsabilidade, esse vai fracassar na vida. Paciência. Nós não vamos passar a mão na cabeça dessas pessoas, não. Mas nós só admitimos esta diferença entre quem tem sucesso e quem não tem sucesso a partir do momento em que a gente tem a consciência tranquila, que nós demos a esta pessoa que fracassou as mesmas oportunidades que nós demos àquele que teve sucesso, que foi falha dele, ele que se não se dedicou, ele que não se empenhou, ele é que não obteve sucesso a partir do seu esforço pessoal. Portanto, nós temos que garantir a todos a responsabilidade da igualdade de oportunidades. Isso é fundamental para o bom gestor. Isso é fundamental para vocês que vão estar gerindo as suas cidades, o orçamento público. Não vamos concentrar apoio, benesses, benefícios apenas para os amigos, apenas para aqueles que já têm. Nós temos que garantir educação para todos. Do mais rico, do dono da fábrica, até o mais modesto operário, tem que ter a mesma educação, para que o filho dessas duas famílias, ainda estejam em posições diferentes na escala econômica, possam começar a vida no mesmo pé, no mesmo ponto, que ninguém esteja começando a corrida na frente. Ninguém vai queimar a largada. Nós não queremos que ninguém queime a largada. Portanto, igualdade de oportunidades é fundamental. É o quarto ponto no nosso decálogo. O quinto ponto, qual é? São 10. Propriedade privada. Nós não acreditamos na propriedade coletiva. Quando o indivíduo não consegue ver que o fruto do seu trabalho reverte em seu próprio benefício e no benefício da sua própria família, nós não vamos tirar desse indivíduo o melhor que ele tem a dar. Portanto, nós acreditamos que as pessoas têm que ter a sua propriedade, elas têm que ver que aquilo que ela construiu com as suas mãos e com seu esforço vai beneficiar a ele e a sua família, desde que o que ele tem acumulado tenha sido através de meios lícitos, que seja o fruto do seu trabalho, que ele não tenha se corrompido, que ele não tenha roubado, que ele não tenha praticado atos delinquentes, que ele não tenha de forma alguma prejudicado ninguém. Se ele é um homem de sucesso, uma família de sucesso, porque trabalhou, porque se dedicou, levantou cedo, dormiu tarde, estudou, ajudou a conseguir e amealhar essa riqueza, ele tem direito a isso. Ele tem direito a dizer, isso é meu, porque eu construí. Portanto, ele tem direito a ter a sua casa, propriedade privada, a sua fábrica, a sua empresa, o seu automóvel, as suas roupas, os seus investimentos. Portanto, a propriedade privada é fundamental para nós tirarmos de cada indivíduo o melhor que ele tem a dar. O indivíduo que não tem essa liberdade para dizer isso é meu, eu construí, ele acaba simplesmente se encostando. O que não é de uma pessoa não é de ninguém, e não sendo de ninguém, ninguém cuida. Nós vemos isso. Tudo que a gente vê aí, que tem muita gente que manda, muita gente que diz é meu, etc., propriedade coletiva, ninguém se sente responsável e acaba sendo muito mal gerido. Portanto, propriedade privada é fundamental para o nosso modo de pensar, o nosso modo de fazer política. Item 6 do nosso decálogo. Liberdade para trabalhar e empreender.
Certa forma, eu já falei isso nos itens anteriores. Cada indivíduo tem que começar a corrida da vida com liberdade para fazer aquilo para o qual ele se sente mais capaz. Então, se ele é um bom empresário, ele vai querer começar o seu negócio. Se ele é um bom cantor, vai começar a sua vida na carreira artística. Se ele é um bom jogador de futebol, um bom esportista, vai começar a sua carreira na vida esportiva. Se ele é um prestador de serviço, um bom advogado, um bom engenheiro, enfim, cada um tem que ver a sua preferência pessoal e ter a liberdade para escolher e empreender. A coisa que mais oprime o indivíduo é quando ele pertence a uma sociedade onde ele é obrigado ou a estar no exército, ou ele é obrigado a servir a empresa pública aqui, ou ele é obrigado a estar numa propriedade rural coletivizada, onde ele não tem liberdade para dizer eu escolhi fazer o que mais eu aprecio. Porque quem faz as coisas que gosta sempre tem sucesso. Portanto, liberdade para trabalhar e liberdade para empreender, para começar qualquer negócio, desde que não seja ilícito. Para começar qualquer negócio legal e lícito, ele deve ter essa liberdade e deve ser estimulado. Sétimo princípio fundamental, e veja, o fato de ser o sétimo não quer dizer que os outros 6 são mais importantes, não. São 10 igualmente importantes. Democracia. Nós acreditamos na democracia, isso não preciso dizer para ninguém. Vocês participaram de um processo democrático de eleição, convenceram os seus eleitores, participaram nessa festa democrática e que é um princípio fundamental para o nosso partido político. Nós acreditamos no fundo, acreditamos piamente que só através de uma ação democrática, onde todos possam ter liberdade para dizer, para opinar, para votar e para definir os rumos do país, que é a democracia, só esta é a maneira certa de fazer política. Princípio 8º. Isso é muito importante. Ninguém é mais importante ou merece mais respeito que outros. Todos são idênticos perante a lei. A lei é uma só. Ninguém pode dar uma carteirada e dizer porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou vereador, eu sou prefeito, eu sou deputado, eu sou rico, eu sou empresário, portanto eu posso fazer o que o outro coitado não pode fazer. Não. Todos são iguais perante a lei. Ninguém deve e pode furar fila. Todo mundo tem que respeitar os mesmos princípios de respeito aos outros. A lei é igual para todo mundo, seja ele do alto escalão, do médio, do baixo, rico, mediano, classe média ou pobre, educado, sem muita educação ou completamente ignorante. Qualquer pessoa, qualquer cidadão é igual perante a lei. Isto é fundamental. Ninguém terá privilégios, ninguém terá benefício que não possa ser dado a todos da sociedade. Princípio número 9, fundamental também. Respeito aos direitos dos outros. Como eu disse, todo mundo é livre. Mas respeite os direitos do seu vizinho. Respeite os direitos do seu companheiro. A sua liberdade termina onde começa a dele. Isso é fundamental. Eu vivo num grande centro urbano, como é São Paulo. Existem muitas comunidades por aqui. Em determinados momentos, fins de semana, por exemplo, existem festas, pancadões, etc., que fazem bairros inteiros não conseguirem dormir à noite. Festas com sons altíssimos que às vezes varam à noite e vão até 10, 11 horas do dia seguinte. Isso é respeitar a liberdade dos outros e o direito dos outros? Não. Este é um comportamento de quem não respeita o direito dos outros. Quem não respeita a lei, não respeita o direito dos outros. Quem não dá, às vezes, um mero bom dia,
a uma pessoa, por mais modesta que pode ser, é porque não está respeitando o direito de um ser humano de ter um tratamento cortês, educado, qualquer que seja a pessoa. Portanto, esse ponto 9 é fundamental. Respeito aos outros e respeito aos direitos de todos os outros. E, finalmente, e aqui eu encerro esta nossa conversa, o item número 10. E esse é um ponto que, de certa forma, nos diferencia de outros grupos liberais. Eu disse, desde o começo, que nós temos que respeitar o sucesso. Temos que dar a todo mundo condições de começar a corrida em termos de igualdade. O começo de todos tem que ser em termos de igualdade, a mesma educação, a mesma saúde. Não adianta ser livre se você não tem saúde igual a de todo mundo, se você não tem educação, se você não tem direitos igual a de todo mundo. Todo mundo começa a corrida da vida no mesmo ponto. Mas, infelizmente, alguns, por várias razões, acabam não tendo o mesmo sucesso que muitos de vocês tiveram, que eu tive na vida, que muita gente que está nos assistindo teve. Ou seja, tivemos uma boa educação, nos realizamos profissionalmente, temos um salário, nos elegemos vereador, prefeito, seja o que for. Tem gente que, por várias razões, acaba não obtendo sucesso, fracassa, mesmo tendo começado com boas oportunidades. Quantas pessoas eu conheço que tiveram oportunidades excelentes na vida, mas desperdiçaram, se entregaram a drogas, se entregaram a bebida. Alguns, infelizmente, involuntariamente, são pessoas que podem não ter tido as mesmas condições de saúde. Olha o que acontece aqui na Cracolândia, aqui na cidade de São Paulo. São centenas de pessoas, a maior parte deles são pessoas que se entregaram à droga, à bebida, alguns através de problemas psicológicos, problemas familiares. Então vejam, mesmo aqueles que fracassam, mesmo aqueles que por alguma razão não aproveitaram as oportunidades que a vida oferece, não podem ser deixados na sarjeta. Não podem ser simplesmente ignorados como se não fossem cidadãos, como se não fossem seres humanos. Lembra que nós dissemos lá em cima, acreditamos nos direitos humanos. Pergunta, todo mundo acredita em direito humano? Quem não acredita em direito humano? Mas como garantir que todo mundo tem esses direitos? Um deles é esse, não deixar ninguém morrer de fome, não deixar ninguém passar frio, não deixar ninguém adquirir doenças, não deixar ninguém na sarjeta, enlameado pela miséria, pela pobreza, pelo desespero. Portanto, o 10º item, garantia humanitária de um mínimo aceitável a todos. Veja, isso é muito diferente do que os partidos socialistas defendem. Os partidos socialistas acham que tudo que uma sociedade produz deve ser distribuído igualmente para todos. E com isso eles só distribuem pobreza. Por quê? Porque quando você distribui para todos, não tem propriedade individual, não, as pessoas não se dedicam, você acaba distribuindo todo igual para todos. Olha Cuba. Cuba é um exemplo típico disso. Uma sociedade que há 50 anos não desenvolveu desde que o regime comunista se implantou. Veja, isto não é isso que nós defendemos. Quando nós defendemos o mínimo, não é pegar tudo e dividir igual para todos, não. Não, absolutamente. Nós achamos que quem produz mais tem que ter mais. Quem produz menos tem que ter menos. Agora, quem não consegue produzir nada, porque teve uma infelicidade na vida, é doente, etc., não pode ficar largado pela sociedade. Nós temos que garantir um mínimo a qualquer cidadão por respeito ao ser humano. E isso é um item que nos faz com que aquele social perto do liberalismo seja muito importante para nós. Não somos meramente um partido liberal, um partido que diz você é livre, cada um faz o que bem entender. Quem teve sucesso tem, quem não tem, dane-se. Não. Nós não acreditamos, não vamos deixar ninguém se danar na pobreza, na miséria, no desespero. Nós vamos garantir um mínimo, aquilo que qualquer ser humano tem direito a ter.
e isso o Estado deve garantir. Então, nós devemos ter, sim, um liberalismo social, um liberalismo que garanta esse mínimo, um liberalismo que garanta a todo indivíduo, a todo cidadão, esse patamar mínimo que faz com que ele possa usufruir, não na plenitude, mas pelo menos aquilo sem o qual ele pode ser uma pessoa muito infeliz. Então, vejam, isso faz o nosso liberalismo um liberalismo social. O liberalismo que se preocupa com as outras pessoas, que quer garantir a liberdade, que cada um consiga o seu sucesso, a sua riqueza, a sua realização, sua de sua família, mas também que dê a mão lá atrás para quem não está conseguindo. Para quem não está conseguindo subir. Para quem não está conseguindo escalar as dificuldades da vida. Vamos dar a mão a essas pessoas. É uma responsabilidade que nós, seres humanos, temos com o nosso próximo. Então, vejam, meus amigos, eu quis dar e aceitei esta aula inaugural, porque, para mim, fazer política, existem várias maneiras de fazer. Existem várias maneiras de conseguir tudo aquilo. Saúde, educação, habitação, saneamento, etc, etc. Mas existem maneiras melhores do que outras. Existem maneiras que respeitam os indivíduos, não impõem nada, que garantem uma felicidade pessoal, e eu acho que é esta a maneira correta. Essa é a maneira que os elegeu. Essa é a maneira que o nosso partido defende. E se nós continuarmos acreditando nesses princípios, eu tenho certeza que nós vamos enfrentar os dois desafios que nós vamos enfrentar no ano que vem. A superação da crise e a superação da próxima eleição de 2022, esses dois desafios serão enfrentados com sucesso a partir da crença nesse estilo de fazer política, que é o que nós gostaríamos que vocês, como nossos representantes, assumissem, defendessem e passassem adiante. Nos próximos dias, os nossos cursos estarão aí disponíveis para todos vocês. Vai ser muito importante vocês aprenderem não só esses princípios gerais de como se comportar, mas também os instrumentos. Os instrumentos que os seus professores vão estar dando, o que é legislação, como é que eu faço um projeto de lei, quais as minhas responsabilidades, como é que eu vou ser um bom prefeito e um bom vereador. Mas façam tudo isso que vocês vão aprender a fazer de maneira eficiente, de maneira rápida, de maneira responsável, faça tudo isso seguindo esses princípios fundamentais. Isso é que vai fazer de vocês um grande político, isso é que vai fazer com que vocês continuem na vida pública, galgando outros postos em benefício da nossa sociedade. E eu queria finalizar esta minha apresentação dizendo que a Fundação Indigo acredita muito no sucesso de todos vocês. Mas, como eu disse, nós queremos premiar, nós queremos prestigiar aqueles que mostrarem garra, aqueles que mostrarem realmente vontade de assumir esses princípios fundamentais. E nós vamos oferecer àqueles que se destacarem ao longo desta programação, desse curso dado pelo CEAP Brasil e pelos professores que vocês vão estar conhecendo através dessa programação online, que já vai terminar dessa aula e está à disposição de vocês para começarem o curso. Vocês vão ser avaliados e aqueles que estiverem bem avaliados, aqueles 17 indivíduos, pessoas, homens ou mulheres, que se destacarem pela vontade, pela dedicação a esse curso e a vontade de serem bons políticos, nós vamos oferecer uma premiação. Vamos trazer essas 17 pessoas para Brasília, tudo pago, vamos hospedá-los no hotel em Brasília, vamos oferecer uma visita à sede nacional do Partido Social Liberal, o presidente do nosso partido, o deputado Luciano Bivar, os nossos parlamentares todos estarão
recebendo vocês vão conhecer pessoalmente vários dos nossos dirigentes, principalmente o nosso presidente Márcio, o presidente nacional. Vocês irão visitar o Congresso Nacional, vão correr às salas do Congresso, vão participar de algumas audiências públicas, vão participar de algumas comissões, ver como funciona o Legislativo e o Executivo na sede do nosso governo em Brasília. E os 17 que se destacarem nessa programação vão ser os nossos hóspedes, os nossos convidados para passar esses 2 ou 3 dias em Brasília conosco, e, se Deus quiser, eu terei a oportunidade de conhecê-los pessoalmente. Nós queremos, sim, conhecer aqueles que vão se dedicar, conhecer aqueles que têm bom potencial, aqueles que estão fazendo política por uma boa causa, e queremos investir nesses bons políticos, que eu tenho certeza todos vocês tentarão ser. Então, era isso que eu queria transmitir, espero que vocês aproveitem a programação. Quero dizer que a SEAP Brasil tem uma programação fantástica, tem uma programação muito boa, com excelentes professores, vocês estarão sendo acompanhados, monitorados, vão receber instruções muito eficazes para a sua atividade operacional e funcional de vereadores ou prefeitos ou vice-prefeitos, ou de assessores parlamentares, assessores de vereadores, assessores de partidos, enfim, da vida pública, mas com ênfase especial na gestão pública, né? Vocês vão aproveitar bastante isso. Espero que esta aula inaugural tenha dado a vocês um pequeno vislumbre do que é o nosso partido, da importância que nós estamos colocando na mão de vocês e do que nós queremos fazer para esse nosso querido Brasil. Obrigado e sucesso a todos vocês nessa jornada que se inicia a partir de hoje. Parabéns a todos. Professor Cintra, muito obrigado. Peço que o professor continue com o áudio aberto para a gente ir para esse terceiro momento nosso agora de perguntas e respostas, mas quero agradecer em nome de todo o time do SEAP Brasil, de todas as pessoas que participaram desse processo. Realmente foi um momento único. Estávamos aqui acompanhando atenciosamente a aula, professor, e comentando o quanto fomos presenteados nessa noite aí com a sua presença. Inclusive, acompanhando os comentários aí de elogios no chat, mostra o quanto orgulhosos os nossos vereadores, prefeitos, os agentes políticos do PSL estão de fazer parte desse projeto. Então, obrigado. Tenho certeza que esse foi um momento único aí para todos, mas eu queria abrir esse momento de perguntas e respostas, destacando uma frase do professor durante a aula, professor, que particularmente me chama muita atenção. O professor falou do que adianta o indivíduo livre, mas sem educação. E eu queria abrir esse momento com a pergunta: na visão do professor, sob a ótica desse ambiente municipal, do nosso vereador, prefeito que está nos ouvindo agora, quais são efetivamente os obstáculos e desafios para uma educação transformadora lá dentro do município, professor? Muito boa pergunta, Luiz Paulo, porque eu acho que essa questão é fundamental, né? Existe até uma frase que a gente ouve às vezes, né, dizendo que o indivíduo tem que ser livre, etc., mas que muitas vezes a liberdade oprime e a lei liberta. Olha que interessante. A liberdade oprime e a lei liberta. Ou seja, muitas vezes a liberdade pura e simples, ela não garante que todos os indivíduos vão ter as oportunidades que ele mereça ter, né? E eu vou dar alguns exemplos para você que eu acho muito importante. Por exemplo, um prefeito municipal, o prefeito ele tem que garantir que mesmo nas comunidades mais pobres onde ele vai atuar, ele tem que levar uma boa educação para os filhos daquelas famílias. Veja, simplesmente dizer você é livre, mas você não tem condições de frequentar uma boa escola onde as famílias de renda mais elevada frequentam, você não está sendo livre.
você está, em realidade, prisioneiro de uma situação econômica ruim. Por isso é que eu digo, o nosso partido ele tem que garantir condições iguais para todos, né? É muito importante isso. A liberdade, ela é fundamental, mas essa liberdade tem que ser também respaldada na igualdade de oportunidades, não é? Então, quando eu vejo, por exemplo, não é, um legislador, não é, às vezes atraído, um vereador, um deputado, atraído aí por contatos políticos ou por lobbies, etc., e começa a defender interesses específicos de alguns setores, ele não está sendo correto, ele não está garantindo a liberdade de todos, muitas vezes, para ter os mesmos benefícios que ele vai garantir àquele setor que ele está, digamos, favorecendo na sua ação. Então é muito importante isso, que o político olhe com o mesmo olhar, com o mesmo olhar. A pessoa que chega num carro luxuoso, num avião particular, cercado de assessores, com muita riqueza, ou aquela pessoa modesta, que vem de um bairro pobre, pedindo alguma coisa, pedindo alguma ajuda ao prefeito. Isso é que é a liberdade. A liberdade de todos é fazer com que o Estado dê a todos o mesmo olhar e garanta a todos condições idênticas na sua gestão. Isso é que faz um bom prefeito. Isso não é populismo, não. Isso não é demagogia. Demagogia é outra coisa. Existem alguns núcleos políticos que se pautam não pelo que precisa ser feito, não pelo que deve ser feito, mas pelo que ele vê a maior parte da população, às vezes, exigindo, falando, mesmo que não seja a coisa correta. Então, vejo, isso se chama populismo, querer agradar a todos, muitas vezes prejudicando alguns ou até mesmo prejudicando o conjunto. Então, atender a todos com igualdade e atender a todos com interesse, atender a todos com simpatia, exige também atender a todos com responsabilidade de gestão. Se alguém pede alguma coisa que não é correta, não pode atender. Tem que saber dizer não, tem que saber dizer não. Mas tem que atender a todos e garantir esta liberdade a todos, para que todos tenham oportunidade de ter as mesmas oportunidades. Não é demagogia, não. Isso é liberdade e igualdade de oportunidades. Maravilha, professor. Obrigado. Destacar só nessa fala o quanto os nossos agentes políticos municipais são realmente os nossos agentes aí transformadores desse processo, né? O professor Cintra, que pôde ter experiência aí de estar atuando nas diversas esferas, né, municipal, estadual, federal, tenho certeza que corrobora do quanto importante é o papel do vereador, do prefeito, né? Vereadores, muitas vezes acreditam que estão engessados, né, dentro de processos burocráticos, mas ouvindo falas como essa do professor, dá esse ânimo aí para realmente fazer diferença lá no município. E a partir do dia Paulo, deixa eu complementar essa fala sua, porque eu acho que é importante. Como eu disse antes, eu fui vereador e fui também deputado federal, etc. Como deputado federal, o público que aparece em Brasília é um público normalmente de representações associativas, de pessoas de poder aquisitivo elevado, que têm condições de pegar um avião e ir até Brasília, ser recebido no gabinete de um deputado. Agora, como vereador, eu recebia na minha porta pessoas que moravam a 2 ou 3 quarteirões de onde eu morava. Então, veja, o vereador e o prefeito são aqueles que estão mais próximos da sociedade do povo. É muito mais importante que o vereador e o prefeito entendam a psicologia do brasileiro, entendam o que eles estão querendo dizer, entendam o que eles pleiteiam, porque esta é a porta de entrada para o atendimento da sociedade brasileira. O vereador, eu vou dizer para você com muita sinceridade, para mim, eu nunca... Aliás, eu até já fui candidato a prefeito aqui em São Paulo também,
acabei não me elegendo, mas isso foi há tempo atrás, e é uma eleição que não foi típica, mas as eleições que eu frequentei e que eu pude ter sucesso, é muito mais difícil ser eleito um vereador do que ser eleito um deputado federal. Porque a eleição de um vereador é olho no olho. Às vezes, um vereador ter 1.000 votos numa cidade pequena é muito mais difícil do que um deputado federal ter 50, 60, 80 ou 100 mil votos numa grande capital como São Paulo, onde ele usa mídia social e etc. Por quê? O deputado federal está mais distanciado, ele tem que tomar decisões importantíssimas, que vão chegar lá na base, mas ele está mais distanciado do contato pessoal e humano com as pessoas, de qualquer estamento social, de qualquer estrutura social. O vereador não, o vereador está lá na base. Portanto, é muito importante esses conselhos. Seja respeitoso, ouça, dê igualdade de tratamento, entenda o que eles estão querendo dizer. Muitas vezes o diálogo e a forma de comunicação é diferente, mas é muito importante. O papel, eu respeito demais os vereadores e os prefeitos, porque eles são os verdadeiros combatentes numa gestão pública. Esses estão na linha de frente, e é o mais difícil e o mais penoso. Maravilha. Professor, obrigado. Muitos nos perguntando aqui a respeito do Instagram do professor, já tive acesso aqui, vou repassar no chat, mas vou falar aqui para vocês também, é o @sintramarcos, Sintra com C, @sintramarcos é o Instagram do professor Marcos Sintra. Professor, pergunta do Aldemir, de Santo Antônio do Descoberto, estado de Goiás. Por que o STF tenta interferir no nosso direito de expressão? Olha, também é uma excelente pergunta. Uma coisa interessante que eu gostaria só de chamar a atenção de vocês é que nós no Brasil hoje conhecemos cada ministro do Supremo Tribunal Federal. Sabemos quem são, estão na televisão, falam, têm posicionamentos políticos e assim por diante. Eu morei muito tempo no exterior, inclusive 12 anos eu morei nos Estados Unidos. Começo da minha carreira como professor, e, enfim, estudei lá, etc. E eu vou dizer, nunca soube o nome de mais de 2 ou 3 ministros do Supremo Tribunal Americano. Por quê? O Supremo Tribunal Americano é uma instância superior. Só os casos de suprema importância, quando os tribunais inferiores não conseguem resolver o problema ou quando arguem questões constitucionais, é que chega nesses tribunais. E nesses tribunais, no Supremo Tribunal Americano, por exemplo, um que eu estou mencionando, a atuação política dos ministros é nula. Eles não dão entrevistas. Eles não falam com jornalistas. As sessões do Supremo Tribunal não são televisionadas. Aqui no Brasil, os membros do Supremo Tribunal Federal estão se transformando em grandes estrelas. Opinam sobre tudo, inclusive. Até sobre temas que não têm nada a ver com aquilo que eles deveriam estar julgando. Qual é a consequência deste tipo de comportamento? É muito ruim, porque acontece isso que você mencionou. Eles começam a querer mexer na legislação. Eles começam a querer administrar o país, porque é a mais alta corte. Todo mundo respeita e todo mundo obedece. E quando, às vezes, tomam decisões, algumas políticas, eles começam a influenciar o que não deveria ser o papel deles. Esse papel é do legislativo. Quem deve dizer o que pode e o que não pode, quem deve fazer as leis é o legislativo, são os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais e os senadores. Quem vai executar essas leis é o prefeito, é o governador e é o presidente da República. E quem vai julgar os casos quando há conflito
são os membros do judiciário. Os membros do judiciário não devem atuar politicamente, nem restringindo a liberdade do indivíduo, nem se metendo em política, nem legislando através de sentenças. Então, vejam, isso é o fruto de uma sociedade como a nossa, que ainda está em formação, aonde as pessoas ainda não sentem segurança jurídica. E quando elas não sentem segurança jurídica, aí o próprio tribunal começa a emitir opiniões tentando dirimir dúvidas que muitas delas são e deveriam estar sendo dirimidas pelo legislativo. Isso acontece também com tribunais de contas. Cuidado, vocês, vereadores e prefeitos. Os tribunais de contas, muitas vezes, vão entrar e vão começar a opinar na sua gestão, no que você pode ou não pode fazer, e muitas vezes entrando no mérito de determinadas decisões, coisa que eles não deveriam estar fazendo. Eles deveriam julgar a posteriori se as contas estão corretas, se houve uma prestação de contas fidedigna. Agora, atuar previamente, inclusive influenciando a gestão, é uma coisa que não deve acontecer. Então, esse eu acho que é um grande desafio do gestor público, e é um grande desafio que nós enfrentamos na sociedade atual, né? Esse ativismo excessivo do poder judiciário brasileiro. Esse ativismo que acaba misturando o papel do legislador, do executivo e do judiciário. Isso é muito ruim, cria atrito e acaba gerando o conflito mencionado aí pelo nosso vereador lá de Goiás. Legal, bacana. Professor, falando um pouquinho também sobre essa questão econômica e principalmente esse cenário que o país passa e tenta ultrapassar, agora a gente vê o quanto é papel dos vereadores, dos prefeitos, criarem aí, dentro das suas competências, questões que realmente incentivem políticas públicas empreendedoras e medidas econômicas que realmente sejam adotadas com o intuito de superar essa crise, né? E eu acho que o momento agora é da gente realmente fazer uma análise situacional e ver qual que realmente é o papel do município dentro desse processo, né? A gente vem escutando muito aí o que o governo federal, o que o governo estadual está fazendo em prol da economia, mas eu queria colocar para o professor essa pergunta, nessa ótica municipal, que medidas econômicas podem ser adotadas pelos prefeitos na linha social liberal? Olha, aí eu vou começar a fazer um pouco uma certa crítica às nossas instituições, porque eu conversei muito com todos vocês sobre as grandes linhas mestras em termos de atitudes, em termos de comportamento, mas nós temos que ver que tem muita coisa para ser feita no Brasil, não é? Nós somos uma federação muito atípica. Nós somos uma federação, o Brasil é um país federativo, não é um país de organização unitária, como, por exemplo, são vários países europeus. É uma federação. Nós temos estados que têm determinadas competências e têm determinadas atribuições, e a nossa federação ela é composta por 27 estados, e Distrito Federal, mas, ao mesmo tempo, o município também é um ente federativo. Essa é uma peculiaridade da Federação Brasileira. Em realidade, a Federação Brasileira é uma federação gigantesca, porque ela contém 5.645, se não me engano, entes federados municipais, 27 entes federados estaduais, compondo o governo o governo central, que é o governo da própria federação. E isso traz uma grande partilhamento, quase que um seccionamento das atribuições, né? Então nós temos, por exemplo, determinadas atividades que são responsabilidade do governo federal, outras que são do governo estadual e, finalmente, as que são dos governos municipais. Tudo que diz respeito às atividades diretas do indivíduo
estão sendo cada vez mais transferidas aos governos municipais. Essa é a realidade. Os municípios estão adquirindo, legal ou não ilegalmente, mas passando por interpretações diferentes da lei, estão assumindo cada vez mais atribuições crescentes. Então, quando se fala em educação, quando se fala em saúde, quando se fala em segurança, o indivíduo busca o prefeito. E através também desse compartilhamento de responsabilidade, o prefeito acaba assumindo muitas vezes atribuições, acaba assumindo papéis que em realidade deveriam estar sendo compartilhados com governadores ou até com o governo federal. Então, eu sou um municipalista, eu acho que a base da administração deve estar realmente no município. E eu acho que compete ao prefeito, ele, que é o mais próximo do cidadão, adotar tudo aquilo que deva fazer para atender às necessidades da sociedade, mesmo que muitas vezes ele extrapole um pouco e acabe entrando em atividades que são mais próprias dos níveis superiores de gestão. Vou dar um exemplo agora. Vários prefeitos estão dando ajuda emergencial para famílias carentes, coisas que não faziam no passado, porque não tínhamos a gravidade da pandemia que nós estamos vivendo hoje. Como o governo federal começou a dar, muitos prefeitos começaram também a oferecer alguns planos dessa mesma atividade, dessa mesma linha de ação. Alguns prefeitos eles estão indo além daquilo que é esperado no atendimento da saúde, gastando mais até do que muitas vezes o SUS lhe dá condições de gastar ou que a lei exige, às vezes dando também mais atenção à área de saúde, de transporte e de segurança, é outra área também onde o município está cada vez tendo responsabilidades maiores. Então, eu acredito que a responsabilidade do prefeito é crescente, é cada vez maior, mas ele não está tendo o mesmo ritmo de recebimento de recursos, igual ao ritmo de recebimento de atribuições ou de responsabilidades. Os prefeitos estão assumindo responsabilidades, às vezes até voluntariamente, sem que ele tenha respaldo de receitas equivalentes. Né? Então, eu acho que essa é uma grande missão nossa, é um grande desafio, né? Fazer com que as atribuições crescentes dos prefeitos, e eles têm, em realidade, se desempenhado muito bem, grosso modo, nós estamos melhorando muito a administração municipal, ela seja acompanhada de maiores participações na arrecadação global do país. A questão da reforma tributária é um exemplo disso hoje. Né? Os prefeitos administraram muito bem o ISS. O ISS é o imposto que mais cresceu no país nos últimos 20 anos, mais do que o ICMS, imposto de renda, qualquer outro imposto. Por quê? Porque os prefeitos estão administrando bem um imposto que é da competência municipal. Então, é muito importante que eles mantenham essas competências, que eles continuem administrando bem para terem recursos para enfrentarem os desafios que, repito, cada vez mais estão caindo no colo dos municípios. O grande desafio, portanto, é dar a eles um peso equivalente nas receitas ao que eles estão recebendo de responsabilidades. Maravilha. Obrigado, professor, pela colocação. Eu vou avançar um pouquinho aqui, falando sobre alguns recados a respeito da plataforma. E a gente teve algumas perguntas do ponto de vista partidário também, que a gente vai responder elas por e-mail, não caberia a gente apresentar elas agora, mas eu queria destacar para vocês alguns recados com relação à plataforma em si. A gente teve aí mais de 100 alunos acessando somente pela plataforma, e já quero parabenizar vocês. Eu acredito que esse momento ele está exigindo que realmente a gente busque conhecimento, e em especial esse projeto de capacitação, junto ao PSL, junto ao Indigo, a gente criou uma trilha de aprendizagem que ela vai além, o professor, das questões técnicas, burocráticas, né? Das questões legais, efetivamente. Um exemplo, e daí quero destacar para vocês, é os nossos módulos aí que trabalharam sobre a gestão pública empreendedora, né?
esse novo modelo de gestão pública que a gente começa, que a gente já vem nesse processo de transição aí, dessa nova gestão pública, mas o quanto a gente precisa, nesse momento de crise, colocar em pauta a questão da gestão pública empreendedora, e a gente tem um módulo inteiro falando só sobre isso, formar vereadores e prefeitos empreendedores. Então, nesse sentido, vocês vão ter dentro da plataforma 2 trilhas de aprendizagem. Uma está nomeada como formação básica de prefeitos, então são 30 horas numa trilha de aprendizagem, dividido em 7 módulos, que vai tratar só sobre a formação básica para prefeitos e também as suas equipes. Um outro curso, uma outra trilha, é a formação intensiva de vereadores. Então, também é uma trilha de 30 horas que trabalha intensivamente os temas dos vereadores. Então, no total, vocês têm 60 horas aí para consumir, seguindo uma trilha de aprendizagem. Então, vocês não conseguem avançar essas aulas. Essas aulas foram montadas numa trilha, levando em consideração as competências que vocês vão estar adquirindo, né, para que a gente possa realmente avançar e concluir o curso com essa maestria aí que a gente está propondo. O curso ele é 100% online, os cursos não têm o caráter de transmissão ao vivo, como o que a gente presenciou agora com a aula do professor Marcos Sintra, levando em consideração que esta aula foi gravada, então ela vai ficar disponível na plataforma, disponível também no canal do YouTube do Instituto. Após a gente encerrar a aula, a gente já vai disponibilizar para vocês todos esses conteúdos. Luiz, eu posso começar o curso quando? O início é imediato. Então, fechado aqui a nossa aula magna, a gente vai disponibilizar imediatamente todos os conteúdos, são mais de 72 aulas, mais de 60 horas de conteúdo, divididos aí nas trilhas do Poder Legislativo e do Poder Executivo, tá? Uma outra informação também, pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube, quem não se inscreveu, vocês ainda podem se inscrever lá no site do Indigo, indigo.org.br, tá? Lá tem um formulário que vocês vão colocar as informações de vocês, nós vamos receber esses dados para incluir dentro da plataforma de ensino, tá? Sobre o processo de conclusão dos cursos, todos os cursos são certificados pela nossa instituição, pelo CEAP Brasil, Centro de Estudos da Administração Pública, e também pelo projeto aí do Instituto. Esse certificado, ele vai constando todo o conteúdo programático e com uma série de informações aí que caracterizam a base legal para uso dessa certificação, levando em consideração aí as portarias do Ministério da Educação. Receberão os certificados todos que concluírem o curso num período de 4 meses, tá? Então, quem iniciar o curso agora tem aí os próximos 4 meses para concluir este curso, tá? Então, iniciou o curso, clicou em acessar, vocês têm 4 meses para concluir esse curso. Sobre o método de avaliação para receber o certificado. A gente tem, vocês vão ver dentro das trilhas de aprendizagem, que tem uma série de ferramentas avaliativas. Só que essas ferramentas avaliativas, que a gente chama em alguns momentos de prova, em outros momentos de exercício de fixação, elas não são obrigatórias para que vocês avancem as aulas. Elas servem para que a gente utilize isso como parâmetro para que sobre o projeto que o professor Marcos Sintra colocou no início ou melhor, no final da sua aula, a questão de que a gente vai criar essa ferramenta avaliativa para que a gente escolha os melhores, os mais avaliados, que vão estar indo até Brasília e participando desses encontros e de toda uma programação, uma agenda presencial aí com os líderes aí do partido, tá? Então, resumindo, como é que eu recebo o meu certificado? Vocês têm que cumprir todas as aulas. Se tiver aula de 40 minutos, vocês não adiantam fazer só 5 minutos, 10 minutos. Vocês têm que cumprir a aula inteira para que vocês possam avançar todas as aulas. A aula sequente, ela não abre enquanto vocês não terminam a primeira aula. As provas, os exercícios, eles são optativos, eles não são indispensáveis para o recebimento do certificado, mas eles vão ser usados
para que a gente faça essa seleção aí, tá ok? Sobre esse método da avaliação, dessa premiação, as premiações elas serão feitas através das avaliações dos exercícios de fixação e a gente vai escolher os 17 destaques que serão premiados e vocês vão ver que dentro da plataforma a gente tem um canal de comunicação e a gente vai estar nos comunicando aí, lembrando, muito importante, e professor Sintra, olha que bacana, durante todo esse período aí da trilha de aprendizagem, mas principalmente agora, já nos próximos 15 dias, vocês vão ter intensamente o trabalho dos nossos tutores. Então, ao longo de qualquer momento, de qualquer aula, vocês vão poder chamar e tirar dúvida. E nesse momento agora, eu quero estimular vocês para que vocês tirem dúvidas também do processo da sua cidade. Aproveitem esse momento. Os prefeitos aí que estão em processo de transição, né? A gente aqui na instituição recebe muitas demandas aí nesse sentido de auditoria, de transição, de mandato, né? E é interessante que vocês aproveitem essa ferramenta que o Instituto, que o PCL está colocando à disposição de vocês, para que vocês utilizem isso também como uma forma de consultoria. Quem tiver ideias de projetos de lei aí, os vereadores, coloquem lá, dividam isso, perguntem, vocês vão ter uma trilha aí falando sobre processo legislativo, sobre como elaborar um projeto de lei, né? Se já tiver isso em mente, vocês vão ter um curso, um módulo que vai falar sobre planejamento estratégico do mandato de vocês. Construam isso junto com o nosso time aqui. Não consumam só esse conteúdo e fiquem com vocês. Façam o consumo desse conteúdo, mas dividam com a gente aí as suas ideias, e isso realmente é uma ferramenta que dificilmente a gente vê no mercado, e a gente quer que vocês façam bom proveito desse processo. Terminando esses recados, professor Marcos Sintra, vou passar a palavra novamente ao professor. Um agradecimento muito pessoal meu, foi uma honra poder escutar e poder presenciar essa aula junto com o professor. Em nome do SEAP, em nome de todos os nossos parceiros, quero agradecer de verdade o quanto foi oportuno a gente estar nessa noite aqui junto com o professor, e passo a palavra agora ao professor Sintra para fazer as conclusões e a gente encerrar os trabalhos dessa noite. Muito obrigado, gente. Eu aqui queria agradecer muito a você, Luiz Paulo, e a todos que nos assistiram aí. Foi uma oportunidade importante para a gente poder discutir um pouco os nossos princípios do Partido Social Liberal. Eu quero enfatizar mais uma vez a importância do curso, não é? Um curso que tem, por exemplo, o professor Luiz Paulo mencionou a questão da inovação na gestão pública. Isso é fundamental. A gestão pública é muito amarrada no Brasil. Nós temos uma tradição muito inflexível, né? Onde o legislador só pode fazer aquilo que a lei autoriza, ao passo que em muitos países você pode fazer tudo, só não pode fazer o que a lei proíbe. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você só pode fazer o que a lei autoriza. Então, nós temos uma tradição muito mais restritiva, às vezes burocrática, e é muito importante que nós nos libertemos disso, né? Esse módulo de inovação na gestão pública, isso é fundamental, isso é o sucesso do futuro, né? Você poder trazer para a gestão pública métodos que hoje em dia estão revolucionando o mundo, com esse mundo digital, esse enorme nível de inovação, de tecnologia, que o mundo da gestão pública certamente vai se beneficiar muito, né? Então eu quero que vocês aproveitem bastante esse curso, tenho certeza que vai ser muito bom. Quero desejar a todos um felicíssimo Natal, estamos próximos aí do final do ano, um Natal feliz, boa entrada para o ano de 2022, que seja um ano de 2021, que seja um ano bom para nós, né? Saindo desta crise terrível, desse drama que tivemos que enfrentar, e recomendo a todos, cuidem-se, usem máscara, lavem as mãos, evitem aglomerações. Nessas festas de fim de ano, evitem excessos, se cuidem. Nós vamos superar esse momento, se Deus quiser, e eu espero que essa superação ela passe por esse momento de capacitação, por esse momento de enriquecimento pessoal em prol da coletividade como um todo.
Então, Feliz Natal. Repito, cuidem-se durante esse período aí de transição, de superação da crise. Felicidades a todos. E até o ano que vem. Provavelmente nos encontraremos em Brasília, pelo menos com 17 de vocês. E eu tenho certeza que nós vamos ter a oportunidade de nos conhecer pessoalmente. Felicidades a todos. Professor Luiz Paulo, muito obrigado aí pelo convite. Felicidades a todos e até a próxima e bom Natal para todos. Valeu, obrigado, gente. Grande abraço a todos, estamos à disposição de vocês aí.